A minha adolescência começa, vamos dizer, mais ou menos em 1980, quando eu estou fazendo 13, 14 anos, até 86, 87, 88, por aí. E onde tu residia? Ah, sim, nessa época eu morava no Monte Serrano, no Artur Rocha. O cenário político, no início da minha adolescência, é o fim do período da ditadura, né? E vamos dizer, eu considero aí o fim da ditadura até vamos dizer, a eleição do Tancredo, né, que se dá no final de 87, ali acho que é o final da minha adolescência também. Então, basicamente é o período final da ditadura e início desse processo democrático que nós vivemos hoje. O cenário econômico nessa época é um cenário muito diferente do que nós vivemos hoje, porque é uma época de inflação, né? Ainda existia inflação, então não existia essa estabilidade de moeda. E isso ocasionava que as coisas eram completamente diferentes do que é hoje. Né? Nós chegamos a viver períodos no Brasil de inflação de 90%, 100% ao mês. Então, é uma coisa completamente diferente. Todo mundo com medo da inflação e a nossa economia basicamente não ia adiante por causa disso. Boas ou más expectativas? Não, eu acho que as expectativas quanto ao futuro do país não eram boas naquela época, não. Se falava muito em dívida externa, o Brasil era um país muito mais pobre do que é hoje, muito menos influente. Era um país realmente de terceiro mundo sem nenhuma importância. Naquela época não se tinha uma perspectiva de que fôssemos chegar onde nós estamos hoje. Eu acho que a nossa situação hoje supera as expectativas daquela época. Eu acho que exercia, assim, esse é bem o período da diretas já, da campanha pelas eleições diretas, em que o povo foi para a rua, os caras pintados, e esse era um movimento, eu não vou dizer que fosse exclusivamente de adolescentes, mas os adolescentes faziam parte, vamos dizer, maciçamente os adolescentes faziam parte desse movimento, pedindo eleições diretas, indo para a rua, fazendo manifestações. Eu acho que sim, acho que fazia isso. Na realidade, são muitos acontecimentos marcantes naquela época, né? Justamente esse período de fim da ditadura, né? Da campanha da Diretas Já, que foi uma mobilização nacional, com os caras pintados, a eleição de Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente civil, depois de 2 décadas praticamente de ditadura, né, de mais de 2 décadas de ditadura, na realidade. Então, acho que todos esses acontecimentos foram bastante importantes naquela época e acho que bastante importantes na história do país. Sociedade período. Essa é uma pergunta um pouco mais difícil. Eu não sei exatamente como responder, como descrever a sociedade período, mas basicamente uma sociedade menos democrática do que a sociedade que se vê hoje. Uma sociedade menos otimista também. Existia muito mais, eu acho que existia muito mais miséria naquela época. Politicamente era uma sociedade polarizada, porque a maioria dos partidos políticos surge a partir do final da década de 80. Né? Então, no início da década de 80, nós tínhamos 2 partidos, Arena e MDB, e acho que basicamente eram essas diferenças. Como o adolescente era visto pelos adultos? Eu acho que basicamente isso não... Essa é uma das coisas que talvez não tenha mudado tanto. Né? Eu acho que o adulto hoje vê o adolescente mais ou menos como naquela época, né? Eu acho que mais ou menos... Eu vejo a minha filha, vou dizer, mais ou menos como meu pai me via. Eu acho assim... Cria-se uma série de expectativas e na realidade ainda não é uma pessoa que ainda não está formada e que
né? Acho que ainda necessita muito do amparo, vamos dizer assim, dos mais velhos. O cotidiano escolar, basicamente, eu acredito que seja muito parecido com o que é hoje, né? Um sistema de avaliação muito parecido, feito através de provas, como continua sendo até hoje, né? As disciplinas muito parecidas, conteúdos muito parecidos. Eu acho que nesse ponto não houve uma evolução muito grande, não existem grandes diferenças, eu vejo, entre o meu segundo grau, por exemplo, e o segundo grau da Isadora. Novamente, eu acho que se assemelha muito a hoje em dia. Eu acho que tu está numa boa escola, tem um bom ensino. Eu acredito que eu tenha feito uma boa escola. Eu estudei, fiz meu segundo grau no João 23. E final de 1983, eu prestei vestibular para engenharia na URGS. E em 84 já estava cursando engenharia civil na URGS. Então eu acho que a minha formação foi muito boa devido à escola que era boa. E acho que hoje continua assim. Se você está numa boa escola, tem uma boa formação. Principais influências culturais da época. Posso falar mais por mim, vamos dizer assim. Eu gostava muito de música, eu gostava muito de Pink Floyd, eu gostava muito de Neil Young, que eu acho que eram as bandas que estavam mais em alta naquele momento, né? E é o que eu escuto até hoje. Desculpa, qual é a pergunta exata? Quais eram as influências culturais da época? Influências culturais. Como eu digo, posso falar por mim, né? Então, basicamente era isso, e em termos de teatro, eu realmente não lembro nada, me lembro de Bailei na Curva, que era uma coisa que foi muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Mas acho que era isso. Se fazia nas horas de balanço. Bom, eu sempre gostei muito de cinema, né? Ia muito ao cinema, íamos para casa dos amigos, e eu desde muito cedo frequento estádios de futebol, sempre gostei muito de ir ao estádio. E é isso, basicamente é isso. Festas, vamos dizer, eu vou me referir mais ao final da minha adolescência, né? Mas eu acho que eram basicamente muito parecidas com o que são hoje também. Nós tinha algumas casas noturnas que a gente frequentava, alguns bares. E eu não vejo muita diferença das festas de hoje. Eu acho basicamente a mesma coisa. O que não existia naquela época era essa coisa de rave, sabe? Não é que não existia, não se falasse em drogas, até existiam drogas, mas talvez não fosse tão comum como hoje, tão fácil, né? Então, eu acho que nesse ponto a coisa talvez fosse um pouco mais light do que é hoje, né? Mas, basicamente, eu acho que é a única diferença. Típico adolescente da época, eu acho que até, de uma certa maneira, eu já respondi essa pergunta, porque o tipo adolescente da época era um estudante de segundo grau, que ia a cinema, que ia para casa dos amigos, que ia a festas, ainda não se virava sozinho, acho que é isso. Essa é outra pergunta que eu até acredito que eu já tenha, em manifestações anteriores, respondido. Mas o que mais mudou, sem dúvida nenhuma, tanto na esfera política como na esfera econômica. Eu acho que o Brasil evoluiu demais, né? Hoje o Brasil tem uma economia sólida, estável, coisa que não acontecia no início da década de 80. Hoje eu acho que nós temos Mas aqui é para falar sobre a sociedade, em questões socioculturais, não econômicas. Tudo bem, mas eu acho que as coisas estão relacionadas. Só que eu me perdi um pouco agora. Hoje nós estamos numa democracia consolidada, né? Coisa que naquela época nós não tínhamos também. Nós tínhamos uma situação política muito mais conturbada do que hoje, né? A questão do adolescente em si, eu vejo o adolescente praticamente, vamos dizer, com algumas pequenas diferenças, mas muito parecido com o adolescente daquela época. Eu acho que nisso não existem grandes mudanças. Tá? E claro,
que acontece? Tendo-se hoje uma democracia consolidada, uma situação econômica muito melhor, eu acho que a sociedade brasileira acabou evoluindo junto. E hoje acho que o Brasil é um país muito mais civilizado, né, do que era a questão de 30 anos atrás. Que tipo de influência muito importante. Bom, a primeira coisa que a gente tem que salientar é que naquela época os meios de comunicação não que não exercessem influência, é óbvio que exerciam, mas hoje em dia nós temos principalmente os adolescentes são muito mais conectados com o mundo daquela época, porque a internet hoje é uma coisa que dá acesso a tudo e a todos, né? Naquela época não, naquela época a mídia, basicamente, que o adolescente acompanhava era a televisão, né? Então ele até poderia vir a ser influenciado, mas a mídia não tinha o poder que tem hoje, né? Eu acho que hoje, através das muitas mídias que existem, né, a manipulação é muito maior, talvez, do que naquela época. Essa é uma pergunta um pouco complicada, referencial da vida do adolescente, mas eu acho que o adolescente ele poderia ser mais visto, vamos dizer assim, né, na família, cinema, atividades, vamos dizer assim, curriculares dele, né? Não vejo o adolescente muito envolvido com religião, por exemplo. Vejo envolvido com política, talvez mais naquela época do que hoje, né? Por ser um período mais conturbado, e hoje existe uma tranquilidade maior, vamos dizer assim, né? Com relação a esportes, eu acho que sim. Eu acho que adolescente e esporte tem tudo a ver, tanto hoje como há 30 anos atrás. Como é estabelecido a relação de objetivo, né? É cada vez mais difícil as perguntas. Eu não sei. Namorar, eu acho que se namorava como se namora hoje. É uma coisa normal, natural, né? Assim como existe hoje, obviamente existia, eu acho que é exatamente igual a 30 anos atrás. Em relação Todos os familiar. adolescentes tinham um monte de namorada. Acho que aí não tem diferença nenhuma. As relações entre pais e filhos, da mesma forma, embora eu acho que hoje os pais escutem mais os filhos do que escutavam há 30 anos atrás, né? E com relação aos amigos, eu acredito também que seja muito parecido com o que é hoje, né? Eu sou uma pessoa muito ligada aos meus amigos de adolescência até hoje. Os amigos que eu tenho na minha vida são meus amigos desde a adolescência, né? Então eram relações sólidas que se construíam, tanto que perduram até hoje. Essa talvez seja a pergunta mais fácil de todas de responder, porque eu acho que, na realidade, os pais são responsáveis por 90% da formação da personalidade de um filho, dos valores que um filho tem. Então, eu considero que praticamente todos os valores que eu tenho foram transmitidos pelos meus pais. Todo o valor que eu dou hoje à amizade, eu acho que foram valores transmitidos pelos meus pais. Valores como honestidade, como hombridade, como fidelidade, são valores transmitidos pelos pais. Quando não por palavras, por exemplos, e eu acho que isso perdura até hoje. Eu acho que não que os pais sejam responsáveis, né, pela pessoa que o filho é, mas que contribui de maneira decisiva, sem dúvida nenhuma, acho que contribui. Então é isso, eu acho que 90% do que eu sou, meus pais acabaram transmitindo para mim. Já